Vamos então para a palavra. O tema de hoje é o extraordinário da cruz de Cristo. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, 1 Coríntios 15, verso 12. Eu vou ler na versão NVI, se você preferir, temos na tela, tá bom? 1 Coríntios 15, verso 12 diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Em outra tradução diz que nós somos os mais miseráveis. No verso 20 diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias daqueles que dormiram. Agora é hora de se dizer glória a Deus, aleluia. Cristo ressuscitou. Verso 21 diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, através de quem? De Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, através de quem? Jesus Cristo. Pois da mesma forma como Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Aleluia! O extraordinário poder da cruz. Quando nós lemos o Novo Testamento, quando nós lemos o texto que nós acabamos de ver, nós vemos que a ressurreição de Jesus é o ápice da nossa fé cristã. Porque se Jesus não houvesse ressuscitado, tudo aquilo que Jesus pregou, disse, falou, na verdade não teria valor algum. Mas bem sabemos que Cristo ao terceiro dia ressuscitou, e hoje Ele está à destra do Pai, e intercede por nós. Ele está lá, à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. O apóstolo Paulo, ele, nessas palavras, ele diz, ele reafirma que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e Ele é as primícias. Ele foi o primeiro, e como Ele ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos com Ele. Irmão, Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja. Ele pode voltar a qualquer momento. Eu não sei se quando Ele voltar, nós estaremos vivos, ou se nós já estaremos mortos. O que você acha? Você vai estar vivo ou morto? Não sei. Jesus pode voltar a qualquer momento. Se Jesus voltasse agora, e Ele pode voltar agora, ou a qualquer momento, aqueles que estão mortos ressuscitarão com Ele, e virão com Ele nos ares. E nós, a igreja, nós que estamos vivos, nós encontraremos com Ele nos ares. Será algo poderoso, apoteótico. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, e como Ele ressuscitou, nós estaremos também. Então presta atenção, a morte entrou através de um homem, quem? Adão. Através do pecado a morte veio. E presta atenção, eu sei que você acredita que a morte veio através de um homem, e você consegue perceber o poder da morte, você consegue perceber o caos que virou o mundo através do pecado. Mas eu estou aqui para reafirmar algo mais importante para você. Através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a morte morreu. Através do sacrifício da cruz do Calvário, a história foi mudada. Você que é salvo, você que já encontrou com a cruz de Cristo, você não tem mais nada a ver com a morte. A vida de Cristo está em você. A vida eterna já está dentro de você. Você não vai receber essa vida eterna, você já recebeu, ela já está dentro de você.
A morte é um espírito, a morte virá buscar aqueles que não têm Cristo, aqueles que não foram regenerados, mas nós não temos nada a ver com a morte. Um dia nós podemos dormir, nós vamos dormir, a Bíblia diz que nós estaremos ali no seio de Abraão, em consciência, saberemos de tudo. É o seio de Abraão, lugar de gozo, alegria e satisfação. Então nós não temos nada a ver com a morte. Desse lugar de gozo, alegria e satisfação, nós ressuscitaremos para estar com Ele a vida eterna. A partir de Cristo, então, através da cruz de Cristo, o seu sacrifício redentor trouxe vida. Aqueles que estavam mortos foram vivificados. Então, se Adão, e através de Adão, a humanidade morreu, houve um abismo, uma separação, o pecado nos afastou de Deus. Através de Jesus, nós fomos salvos. O poder da cruz atingiu a minha vida e a sua vida. E aí nós vemos que esse versículo mostra que a morte não tem mais poder sobre a minha vida e a sua vida. 1 Pedro 1, verso 19 diz assim: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, segundo esse texto, ele foi derramado antes da fundação do mundo. Antes mesmo de Adão e Eva pecarem, Jesus, ele já foi sacrificado. O Cordeiro de Deus já foi imolado. Deus, na sua onisciência, ele já sabia do pecado. Ele já sabia que Adão e Eva iam pecar, e ele já providenciou o sacrifício de Cristo. Antes da fundação do mundo, Jesus já foi sacrificado. Fisicamente faz mais de 2000 anos, mas espiritualmente Deus já havia preparado esse sacrifício. Então a cruz de Cristo transcende a nossa experiência física. A cruz de Cristo transcende a nossa vida aqui. Quantos anos você vai viver? Não sei, 60, 70, 80, 90, 100, não sei quantos anos eu e você vamos viver, mas presta atenção, a cruz de Cristo transcende a nossa vida aqui nesta terra. Viver aqui é viver para Cristo, é viver para a glória de Deus. Mas o dia que deixarmos essa vida, nós estaremos desfrutando de gozo e alegria na presença de Deus. Então presta atenção, a cruz de Cristo é algo determinante em nossa vida. A cruz de Cristo é algo determinante na história da humanidade. A cruz de Cristo, ela mudou a história. A cruz de Cristo é o fundamento da fé cristã. 1 Coríntios 1,18 diz assim: porque a palavra da cruz de Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aqueles que não conhecem Cristo, aqueles que não tiveram a experiência com a cruz de Cristo, a palavra da cruz é loucura. As pessoas que não tiveram a experiência que eu e que você tem, nós tivemos, é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Esse poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, hoje está dentro de nós. Como é que Jesus entrou na sua vida? Como foi? Quando isso aconteceu? Foi uma experiência poderosa, que mudou a sua vida, que mudou a minha vida, que mudou a nossa história. Para aqueles que não tiveram essa experiência, é loucura, mas a cruz de Cristo é o poder de Deus. Diga glória a Deus. Consequências da cruz de Cristo: a cruz de Cristo nos salvou da condenação, nos reconciliou com Ele. A cruz de Cristo transformou o nosso interior. Irmão, você foi mudado, você foi transformado. Eu olho para a minha vida antes de Jesus, para a minha agenda, para as minhas prioridades, era uma, mas quando Jesus entrou na minha vida, tudo mudou. A cruz de Cristo também nos deu um novo propósito de vida. Nós não tínhamos propósito, ou nós estávamos gastando a nossa vida com coisas fúteis, mas quando Jesus entrou na nossa vida, Ele nos deu um propósito. A cruz de Cristo também nos deu esperança. Eu não sei você, mas eu, um jovem de 18 anos, sem Jesus, eu não tinha muita esperança. Eu queria ganhar dinheiro, eu tinha ali a minha carreira, mas eu não tinha muita esperança. Na verdade eu tinha muitas dúvidas, mas quando Jesus entrou na minha vida, a esperança veio dentro de mim. Então, a extraordinária poder da cruz. Então vamos ver cada ponto, né? A cruz de Cristo, primeiro ponto, a cruz de Cristo é a suprema expressão do amor de Deus. Você é amado de Deus.
Deus te ama tanto, a ponto de morrer por você e por mim, na cruz do Calvário. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: você é muito amado por Deus. Aleluia. Por meio da cruz nós fomos salvos da condenação. Por meio da cruz nós fomos reconciliados com Cristo. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e estão debaixo de condenação. Todos pecaram e são incapazes de se reconciliar com Deus, de chegar até Deus. Mas Romanos 5:8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Hoje você é santo, hoje você tem o Espírito Santo, hoje você é uma pessoa bonita, agradável, cheirosa. Mas vou dizer para você, quando não tinha Jesus, você era uma pessoa terrível, cheio de feridas, de mágoa e cheio de pecado. Mas quando nós estávamos lá daquele jeito, pastor Vanderlei, Deus nos amou e provou o seu amor por mim e por você, pelo fato de morrer por nós, mesmo quando nós éramos tudo aquilo. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado de novo: Deus te ama muito, meu irmão. A cruz de Cristo, nela nós vemos o amor incompreensível de Deus. Nela nós vemos que Ele não nos abandonou quando nós estávamos numa condição terrível de pecado. Nela nós vemos que o seu Filho Jesus se colocou no nosso lugar, recebendo todo o pecado de toda a humanidade. Ele morre na cruz, provando o seu amor por mim e por você. Deus é amor. Isso é maravilhoso, porque o nosso Deus, irmão, é um Deus grande, onisciente, onipresente, poderoso, imutável. É o Deus que faz chover, faz parar de chover. É um Deus que não precisa de nada, não precisa de ninguém. Mas sabe, se Deus fosse tudo isso, mas não fosse um Deus de amor, viver com esse Deus seria algo terrível, porque nós viveríamos debaixo de medo. Porque se Deus tão grande, tão poderoso não nos amasse, no primeiro pecado que nós cometêssemos, Deus poderia nos matar, nos esmagar. Eu sei que algumas igrejas falam que Deus coloca doença, Deus matou, e coloca na conta de Deus um monte de coisa terrível que acontece. Mas eu vou dizer para você, não é o meu Deus, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que eu creio. O Deus que eu creio e sirvo é um Deus de amor, que morreu por mim na cruz do Calvário. Essas coisas terríveis que acontecem em nossa vida e nesse mundo, não tem nada a ver com Deus. O nosso Deus é um Deus de amor. Deus escolheu se relacionar comigo e com você através do amor. Você tem um relacionamento com Deus? Quantos são casados aqui? Aleluia, só os bem casados, aleluia. Então, você é casado, você casou. Espero que você tenha um bom relacionamento com a sua esposa. Porque se você casar e não tiver um relacionamento, né, uma conversa, um bate-papo, momento de passear, de viajar, de estar junto, compartilhar o coração, e por aí vai. Glória a Deus, aleluia. Relacionamento, por quê? Porque você casou. Então você pode desfrutar de uma aliança, você pode desfrutar de alguém que te ama. Mas presta atenção, tem alguém que você pode ter um relacionamento ainda mais profundo, ainda mais íntimo. A nossa esposa, marido, nosso cônjuge, estará conosco durante alguns anos. Enquanto estivermos vivos, estaremos juntos aqui. Mas presta atenção, com o Senhor eu posso ter uma vida de intimidade, um Deus que me ama todo dia, toda hora, sem parar. Eu não sei você, eu vou trabalhar para um lado, minha esposa vai trabalhar para o outro. Eu passo o dia inteiro sem ela. E aí, no almoço nós nos encontramos, almoçamos juntos. À noite nós nos encontramos e estamos juntos. Então eu tenho alguns momentos, à noite nós estamos juntos. Mas presta atenção, não é assim com o meu Deus que me ama, eu estou com Ele 24 horas por dia, e Ele me ama, Ele quer falar comigo, Ele quer ter um relacionamento comigo, Ele me preenche, Ele me completa, Ele é maravilhoso. João 4:8, a parte B diz assim: Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. 1 João 4:18 diz assim: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Alguns
vou entrar numa parte um pouco complicada aqui, né? Alguns acreditam na perca de salvação, e aí eles morrem de medo de Deus tirar a salvação. Eu acredito que a salvação é um presente de um Deus que ama, é um presente incondicional dado por Deus, e eu creio que Deus não vai me tomar o presente que Ele me deu, o principal presente que é a salvação, Deus não vai me tomar. Então eu não preciso ter medo de Deus, porque Deus é amor, Deus, Ele me ama. Deus não está irado comigo, Deus não fica irado comigo. Toda a ira de Deus foi lançada na cruz do Calvário. Hoje eu olho para Deus e eu vejo alguém que me ama. Quando eu faço algo que agrada a Deus, eu vejo Deus sorrindo. Quando eu vejo Deus olhando para mim, eu vejo Deus sorrindo. Pastor, e quando você pisa na bola? Quando eu piso na bola, eu vejo Deus chorando. Eu não vejo Deus irado, querendo me punir e me esmagar. Eu vejo Deus triste, porque Ele tem uma vida maravilhosa, tem uma vida poderosa para mim viver, e às vezes eu caí num pecado tão pequeno, banal, e aí eu vejo Deus chorando, eu não vejo Deus irado. Então eu quero dizer para você, nesta manhã, se você em algum momento acha que Deus está irado com você, eu quero dizer para você, Deus é um Deus de amor. Romanos 8,33 diz assim: que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos de novo. Que diremos, pois, por essas coisas? Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quantos escolhidos nós temos aqui? É Deus quem os justifica. Você foi justificado, você é justiça de Deus, você é amado de Deus. Em segundo lugar, a cruz é a suprema expressão da graça de Deus. Ela é a suprema expressão do amor de Deus, mas também é a suprema expressão da graça de Deus. O que é graça de Deus? Graça é favor imerecido, é um favor que você não merece. A graça é um favor que foi derramado sobre a sua vida, um grande favor. Então não mais ninguém vai me obrigar e te obrigar a subir escadas de joelhos. Nesse exato momento, alguns passaram aí pelas rodovias. Os romareiros já estão indo pelas rodovias ali para pagar as suas promessas. Nós não mais precisamos disso, porque não é por obras para que ninguém se glorie, mas é através da graça de Deus. Através da graça de Deus nós somos salvos, nós somos amados. Não tem nada que você vai fazer ou deixe de fazer para Deus te amar mais. Não tem nada que você vai fazer ou vai deixar de fazer para você ser mais aceito por Deus. Você já recebeu a graça de Deus sobre a sua vida. A graça de Deus é o favor imerecido. Com o nosso Deus não tem troca. Eu dou, Deus me dá. Deus, se o Senhor fizer, eu faço para o Senhor fazer. Então não tem nada disso. Nós não tem troca, não tem barganha com Deus. Tudo é através da graça de Deus. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é o quê? Presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém mais pode manipular a minha vida e a sua vida, porque a graça de Deus alcançou a minha vida, e eu ando debaixo dessa graça, eu ando debaixo desse favor de Deus, amém? Terceiro lugar, a cruz é a suprema expressão da salvação. Quantos são salvos aqui? Lucas 19:10 diz assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, mas nós fomos encontrados. Qual é a lógica da salvação? A lógica da salvação é o seguinte: eu estou perdido, eu estou perto do fim, os meus recursos não são suficientes, eu não consigo me bancar, eu não consigo me resolver, minha vida vai de mal a pior, eu preciso de um resgatador, eu preciso de um salvador. E aí em algum momento o resgatador, o salvador se apresentou a mim e a você. Eu lembro quando foi que eu cheguei no fundo do poço da minha alma,
na solidão, na tristeza e na dúvida, e o Senhor Jesus, o meu resgatador, foi lá e me resgatou. Ele foi aquele que estava disponível para me buscar quando eu não tinha nada a oferecer. Ele foi aquele que me socorreu no fundo do poço. Quando eu tentei fazer todas as coisas da minha forma e nada deu certo, Ele foi lá e me resgatou. Diga glória a Deus. A cruz de Cristo nos coloca nessa condição de admitirmos a nossa limitação. Irmão, nós somos limitados, nós somos fracos, nós dependemos de Deus, nós falimos. Você já chegou a essas conclusões? Nós falimos, nós quebramos, nós não conseguimos nos bancar, e aí a cruz de Cristo nos revela isso, e aí Deus foi lá e nos resgatou. Agora nós somos resgatados, filhos de Deus, mas presta atenção, eu ainda continuo tendo o mesmo sentimento. Eu preciso de Jesus, eu sou um falido, eu preciso da graça de Deus, eu preciso da bondade de Deus, eu preciso orar, eu preciso invocar, eu preciso dele todos os dias da minha vida, porque se em algum momento Jesus me deixar, eu estou enrolado. Eu preciso de Jesus todos os dias da minha vida. Quem se encontra com a cruz de Cristo não tem medo de pedir ajuda. Quem se encontra com a cruz de Cristo, ele sabe que Deus é gracioso, é um Deus de amor, misericordioso, e ele sabe que pode estender as suas mãos, porque Deus vai socorrer. Está precisando de um socorro, irmão? Está precisando de uma providência de Deus, de um milagre na sua vida? Você pode orar, porque Deus, ele vai te pegar, ele pode responder a sua oração. Quem encontrou a cruz de Cristo, não tem medo de falar para o irmão: irmão, preciso de ajuda, preciso de aconselhamento. Infelizmente hoje, nas igrejas, inclusive nessa, poucos irmãos querem ser aconselhados, poucos irmãos vêm se aconselhar com os pastores, poucos irmãos usam essa ferramenta poderosa do aconselhamento. Mas sabe, quem encontrou com a cruz de Cristo, não anda solto sozinho, ele busca ajuda de Deus, mas ele busca ajuda também dos seus líderes espirituais. Nós somos uma igreja em célula, e a melhor forma que nós entendemos, a igreja de Atos, a melhor forma de apacentamento é através das células. O culto no lar, nas casas, os líderes de células são aqueles que mais pastoreiam na nossa igreja, e nós pastores estamos disponíveis para servir e abençoar a sua vida. Às vezes, irmão, você está passando um momento terrível e difícil, e você não ora. Às vezes você está passando um momento terrível, difícil, e ora, mas você não busca conselho de pessoas mais maduras nesta área, ou de pessoas que são seus líderes espirituais. Às vezes, irmão, normalmente nós temos um caminho, mas às vezes nós não temos o caminho nem a resposta, mas nós podemos orar juntos, invocar o nosso Deus, e Deus ouvir a nossa oração e realizar um milagre na sua vida. Então, quem encontrou com a cruz de Cristo, ele não tem medo de pedir ajuda. Ele sabe. E na nossa vida, irmão, vai ter alguns momentos que a gente vai começar a afundar. Na nossa vida, em alguns momentos, nosso barquinho em algum momento vai começar a balançar. Jesus está no barco, pastor, mas a coisa está feia. Vem o vendaval, vem a chuva forte. Em algum momento isso vai acontecer. Ore, busque ao Senhor, busque aconselhamento. A cruz de Cristo, ela nos dá esse acesso, ela nos dá esse entendimento que nós precisamos de ajuda. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia, aleluia. Ontem no culto de jovens eu falei, vivemos uma geração com muitos medos, muitos pânicos, muitas síndromes, mas eu vou dizer para você, isso é o que acontece muito lá fora, mas nós sabemos que nós temos um Deus, e porque nós temos esse Deus, nós não precisamos temer, nós não precisamos viver uma vida assombrada, porque Ele é o nosso Deus, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta, e Ele com a sua destra fiel, Ele estende e Ele nos levanta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está disposto, irmão, hoje, a estender a sua destra fiel para você. Deus está disposto a hoje, usar dos seus recursos celestiais para socorrer a sua vida. Deus, através da cruz do Calvário, nós temos a promessa de que nós seremos ajudados. Então eu posso viver em paz,
porque independente do que aconteceu, ou o que está acontecendo, ou o que vier a acontecer, a destra fiel de Deus está no meu favor, a maior força do universo está no meu favor. Aleluia, glória a Deus. Quarto, a cruz é a suprema expressão de perdão. Efésios 1,7 diz assim: nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. E vou dizer para você, o nosso Deus é muito rico, e nós fomos redimidos, nós somos comprados, nós somos perdoados, os nossos pecados foram perdoados, de acordo com a riqueza da sua graça. Quem é o homem mais rico do mundo hoje? Quem sabe aí? Vamos, gente. Elon Musk é o segundo. Ele era o mais. Não, é Abraham, tem um nome, esqueci o nome dele agora. 271 bilhões ele tem, em torno disso. O Musk agora tem só 171 bilhões. Perdeu muito dinheiro, coitado. Então, vamos pegar o Musk que você mais conhece, né? Ele é muito rico, ele tem muito dinheiro, ele tem muito recurso. Se ele desse só metade do dinheiro dele, resolvia uma partezinha dos seus problemas, sim ou não? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Uns 100 bilhões aí, resolvia te ajudaria a fazer alguma coisa, a resolver alguns problemas na sua vida? Só uns 70 bilhões, vai, ele fica com 100 bilhões, te dá só 70. Resolveria seus problemas? Irmão, esses homens são ricos e poderosos, mas eu vou dizer para você, eles não são nada diante do nosso Deus. O dinheiro que eles têm não é nada diante do nosso Deus, que é dono de todo ouro e toda prata. Esses homens bilionários, eles trocariam toda a sua fortuna para ter a experiência que você teve. É que eles não imaginam o que Deus fez na sua vida, mas eles pagariam, se fosse possível, eles comprariam aquilo que você tem, a experiência que você tem, e dariam toda a sua fortuna, e você recebeu de graça. Mas a palavra de Deus diz que o perdão dos nossos pecados é de acordo com a riqueza da graça de Deus. Eu sei que meu Deus é muito rico, muito misericordioso. Irmão, nosso pecado não é nada diante da riqueza de Deus. E às vezes o diabo nos rouba. Nós achamos que nós não estamos perdoados. Às vezes nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, sim ou não? Às vezes seu marido fala meio duro com você, sim ou não? Sim. Às vezes sua mulher fala meio duro com você, sim. Às vezes você está dirigindo, você não pisa na bola, não passa no farol vermelho, sim. Você não passa do limite de velocidade, sim. Às vezes nós cometemos muitos pecados, muitos deles não temos nem consciência, mas às vezes o diabo vem como condenador para condenar as nossas vidas, e fala: você não pode, você é errado, olha o marido que você é, olha o pai que você é, olha a mulher que você é, olha o funcionário, e o diabo vem nos encher de condenação. Mas eu vou dizer para você, o perdão de Deus sobre a nossa vida é segundo as suas riquezas, e nós já somos perdoados. Nossos pecados passados, presentes e futuros já estão todos pagos na cruz do Calvário. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Quando nós nos encontramos com a cruz de Cristo, nós enxergamos todas as nossas falhas, sim ou não? Sim, nós vemos as nossas falhas, mas presta atenção, nós vemos as nossas falhas, mas nós já sabemos que Jesus já pagou o preço de cada uma delas. Deus fala para mim e para você: eu te perdoo, eu já te perdoei. Você pode manter um relacionamento íntimo comigo, porque Deus já te perdoou. Então não tem outro jeito de viver. O jeito de nós vivermos é cheio de paz, alegria, porque nós somos perdoados. Até aqui tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Quantos são perdoados aí? Aleluia. Mas agora eu vou dizer para você, aquele que é perdoado tem que perdoar também. Aí pegou, pastor. Colossenses 3,13 diz assim: suportai-vos uns aos outros. Lembra da sua sogra agora, né? Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então hoje, irmão, é dia de você saber que você é perdoado, mas hoje é dia de você também perdoar.
Hoje é dia de você saber que você é muito amado, mas hoje é dia também de você amar. Hoje é dia de você saber que você recebeu muita graça de Deus, mas hoje é dia também de você manifestar graça de Deus aqui nessa terra. Hoje é dia de você saber que você foi perdoado, mas irmão, se você está aqui hoje e precisa liberar perdão, hoje isso vai ser resolvido diante da cruz de Cristo. Nós vamos participar da mesa do Senhor e nós vamos resolver toda e qualquer pendência que houver no nosso coração. É terrível, tem pessoas que se acham perfeccionistas. Conhece gente assim? Se você é perfeccionista, você é uma pessoa terrível. Eu já fui em muitas entrevistas de emprego, lógico que faz muito tempo isso. E aí, tem aquelas perguntas, né, horríveis que o pessoal da RH faz. E algumas das perguntas que faz, uma delas é o seguinte: qual é a sua maior qualidade? Se eu perguntar para você, qual é a sua maior qualidade? O que vem na sua cabeça? Eu já vi muitas das vezes pessoas respondendo: eu sou perfeccionista. Quando a pessoa responde isso, está reprovado, porque a pessoa se acha Deus. É terrível viver com um marido perfeccionista, é terrível viver com uma mulher perfeccionista, é terrível viver com um pai perfeccionista, com um filho perfeccionista, porque quem é perfeito é somente Deus. Nós carecemos da graça de Deus. Nós às vezes estamos enxergando algo, né, que está perfeito aqui, mas na verdade não estamos enxergando coisas terríveis que estão atrás de nós. Só tem um que é perfeito, é o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Quinto, a cruz de Cristo é o ponto de encontro entre a justiça, a misericórdia e a graça de Deus. Eu e você, como filhos, né, de Deus, né, na cruz, a cruz de Cristo é o ponto de encontro entre a justiça, a misericórdia e a graça. Pastor, o que é a justiça, o que é a misericórdia e a graça? Vou dar um exemplo aqui para você que já foi dado, mas para refrescar a sua cabeça. Justiça. A justiça, ela vem cobrar pelo seu ato. Então, digamos que o seu filho, o seu neto pegou o seu carro escondido, e ele deu a partida, saiu para dar uma volta, só que logo que ele saiu, ele acelerou com tudo, e foi com tudo, e bateu no portão do vizinho, derrubou o portão, derrubou o muro, e bateu no carro do vizinho, destruiu o carro e a casa do vizinho. O vizinho, ele pode agir de 3 formas. Primeiro, através da justiça. É o seguinte: vai ter que pagar até o último centavo. Eu quero um portão novo, eu quero um muro novo, eu quero um carro novo. Chama a polícia, você vai ser preso, eu vou abrir um processo contra você, e você vai sofrer, pagar por cada consequência que você causou, cada um dos erros que você cometeu. Justiça. O que é misericórdia? Misericórdia é o vizinho sair lá fora, ver tudo que aconteceu e falar o seguinte: faz o seguinte, você fica com o seu prejuízo com o seu carro, você conserta lá com o seu filho, com o seu neto, e você resolve o seu problema, eu resolvo o meu problema. Misericórdia. O que é graça? Graça é o vizinho olhar tudo aquilo e falar: fica tranquilo, eu vou pagar o portão, eu vou construir o muro, eu vou arrumar o meu carro que foi destruído, mas presta atenção, eu vou arrumar o seu carro também, vou fazer outra coisa, vou dar um carro para o seu filho, vou dar uma carta para ele, ainda vou dar um dinheirinho para ele pôr gasolina no carro. O que é isso? Graça de Deus. O nosso Deus, Ele é justo, mas Ele cumpriu toda a justiça na cruz do Calvário. Toda a justiça, o salário do pecado é a morte, já foi pago o preço da morte. Toda a justiça foi lançada sobre Cristo, e hoje Deus, Ele manifesta em nossa vida a sua graça e a sua misericórdia. A Bíblia diz em Lamentações 3:22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Nesta manhã a misericórdia de Deus se renovou sobre a sua vida. Você aprontou ontem? Você fez alguma coisa errada ontem? Vou dizer para você: zerou. Seu dia começou hoje com uma folha em branco. As misericórdias se renovaram, é um novo dia, hoje você tem uma nova chance. Onde você pisou na bola em relação a algo, hoje Deus está te dando um papel em branco, e você pode viver uma nova vida. Então presta atenção, o seu passado não determina o seu hoje, o seu hoje não determina o seu futuro. Diante de Deus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Diga glória a Deus.
Então Deus, Ele te dá a oportunidade de viver em novidade de vida, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Deus está falando para mim e para você, hoje começou um novo dia, hoje estou te dando uma nova oportunidade, hoje eu te dou a oportunidade de você viver coisas que no passado você não viveu. Se o seu castelo foi destruído, foi arruinado, Deus Ele fala para mim e para você, eu te dou a oportunidade de você construir um outro castelo. Sabe, se você teve problema no seu casamento hoje, Deus está falando, eu te dou a oportunidade hoje de você ter um casamento abençoado. Se você é um empresário e você quebrou no passado, Deus renovou a misericórdia, está dizendo para você, você pode ser um grande empresário, eu posso te prosperar, você pode se levantar novamente. Diga glória a Deus. Se ontem você dormiu preocupado com uma doença, com uma enfermidade, a misericórdia do Senhor se renovou e Ele ativa a sua fé e fala, é um novo dia. Então eu acordo pessoalmente todos os dias e falo, Deus, obrigado, porque o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para mim nesse dia. Não importa o que foi ontem, não importa o que aconteceu nesse ano, hoje o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para mim. Diga glória a Deus. E eu acredito pessoalmente que Deus não é um reformador de castelos arruinados. Deus, na verdade, Ele transforma. Deus, Ele tem o poder de dar novos castelos, novos sonhos, novos projetos para a minha e para a sua vida. O que eu estou dizendo para você? Não estou dizendo que Deus vai te dar uma outra esposa. Deus pode renovar essa que Ele tem. Deus, Ele pode renovar a sua empresa. Deus, Ele pode restaurar suas finanças. Deus pode restaurar alguma área da sua vida que você precisa. Seu negócio faliu, eu quero dizer para você, comece de novo. Deus está com você. Um relacionamento foi destruído, vamos buscar consertar isso, perdoar. Deus te dá uma nova chance de reconstruir um relacionamento. As misericórdias de Deus se renovam nesse dia sobre a minha e sobre a sua vida. Sexto, a cruz é a suprema expressão da reconciliação. Romanos 5, verso 10 diz assim, porque se quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Diga comigo, eu fui reconciliado com Cristo. 2 Coríntios 5,19 diz assim, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Através da cruz de Cristo, nós somos justiça de Deus. Nós não somos mais pecadores. Os nossos pecados não foram imputados, não são colocados sobre nós. Os nossos pecados não estão sobre nós, os nossos pecados estão sobre a cruz de Cristo. Hoje nós somos justiça de Deus. Então você pode estufar o seu peito aí, abrir o seu sorriso, porque você é justiça de Deus. Você foi justificado. Você está reconciliado, você foi perdoado, você é abençoado, você é favorecido, você é amado de Deus. Tem pessoas que oram, Deus, eu sou miserável, pecador. Deus olha para mim, para você. Nós temos que com certeza nos arrepender dos nossos pecados, mas nós nos arrependemos dos nossos pecados e sabemos que nós somos filhos amados de Deus. Nós sabemos que Deus morreu pelos nossos pecados. Sétimo, a cruz é a suprema expressão da libertação. Aqui eu tenho que parar um pouco. Esse mundo é um mundo cheio de demônios. Agora você acordou, né? Esse mundo é um mundo cheio de espíritos malignos. O príncipe da potestade, esse mundo, o Satanás, ele governa nesse mundo. É lógico que ele vai até onde Deus permite. Mas presta atenção. Colossenses 2,15 diz o seguinte, Colossenses 2,15, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tem uma palavra aí que você não conhece, despojar. O que é despojar? Quando havia ali a guerra, né, entre os exércitos, o exército que estava sendo vencido, em algum momento ele podia se render, ele podia se despojar.
Então, quando a coisa pegava e o exército estava ali já todo desfacelado, então, o que era despojar? Os soldados se ajoelhavam e colocavam suas armas no chão. Isso era despojar. Eles se entregavam para não morrer. O que aconteceu com todo principado, potestade, é o seguinte: ele foi despojado. Eles se dobraram diante do Senhor e deixaram as suas armas. Eu quero dizer para você, o diabo não tem mais poder sobre a sua vida. Por quê? Porque ele foi despojado, e Deus, Jesus, o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz do Calvário. Então tem gente que tem medo de demônio, tem medo de ação maligna. Eu vou dizer para você, para nós que somos a igreja do Senhor, o inimigo já foi despojado. As armas dele não têm mais poder sobre as nossas vidas. Diga glória a Deus. O nosso Jesus triunfou em cima dele na cruz do Calvário. Ele venceu, ele é o grande vencedor, e porque ele venceu, nós vencemos também. Porque ele pisou na cabeça de Satanás, eu posso pisar também. Irmão, quando você vê a serpente se movendo na sua casa, ou no seu trabalho, em algum lugar, porque às vezes o diabo vai lá, atrasanar a vida das pessoas, você tem autoridade sobre aquele que foi despojado, dizer: capeta do inferno, sai daqui, some daqui, em nome de Jesus. Por isso a casa do crente não é uma casa que tem muita gritaria, contenda, briga, porque você sabe, onde tem gritaria, briga, contenda, é onde os demônios estão. Casal que a mulher fala A, o marido entende B, o filho entende C, a mulher fala Z, e é uma casa cheia de confusão, briga, contenda. Eu vou dizer para você, tem demônio. Meu Deus, misericórdia. Mas vou dizer para você, o inimigo já foi despojado. Ele não tem espaço na sua vida, ele não tem espaço na sua casa. A sua casa, o seu lar, é um lugar de adoração, é um lugar de alegria, de satisfação. A cruz de Cristo te deu libertação. Então hoje você é livre para viver a vida abundante que Deus tem para você. Por isso, eu e você precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque nós não vamos andar em caminhos errados. Nós não vamos nos lugares aonde os demônios estão. Porque tem lugares que demônios estão. Tem lugares que são de demônios. Tem lugares que são de prostituição, tem lugares que são de jogos de azar, tem lugares que são lugares de demônios. Nós não vamos nesses lugares. Nós não nos relacionamos de algumas formas com pessoas cheias de demônio. Não, nós não somos sócios de pessoas cheias de demônio. Não, nós temos, na verdade, ter medo de pisar nesses territórios, porque esses territórios não são os nossos lugares. Nós não vamos fletar com o pecado, fletar com o inimigo, fletar com o diabo. Por quê? Porque nós somos libertos. E eu não vou dar espaço para o diabo na minha vida, nem na sua vida. Eu não vou assistir qualquer coisa no meu celular, eu não vou assistir qualquer coisa na minha TV, eu não vou colocar qualquer coisa dentro da minha casa, porque eu não quero demônios lá, eu quero lá a presença de Deus. Eu fui liberto e eu não tenho mais nada a ver com demônios. Amém? Oitavo, já estou finalizando. A cruz é a suprema expressão da subversão. O que é isso, pastor? Eclesiastes 9:11 diz assim: voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorreram a todos. Presta atenção, no mundo, aqueles que são espertos, passam rasteira, ganham dinheiro, assumem os lugares, mais importantes. Os caras que têm mais dinheiro conseguem as melhores mulheres e conseguem os melhores lugares, os melhores hotéis. Isso é o mundo. Mas vou dizer para você, a cruz de Cristo é a suprema expressão de subversão. Quando Jesus entrou na nossa vida, tudo isso mudou. Agora é tudo favor de Deus. Você casou com uma mulher bonita, amém? Favor de Deus sobre a sua vida. Você tem prosperado, favor de Deus sobre a sua vida. Você não precisa mais enganar ninguém, puxar o tapete de ninguém, pegar nada dos outros. Deus, Ele te abençoa e te prospera. O que não é crente olha para você, acha que você é um tonto. Desculpa pelo tonto, mas ele acha que você é um bobo, é um tonto. Você é bobo, fala, mente, faz, é assim que dá certo. Não, comigo não dá certo dessa forma. O mundo está de ponta cabeça.
Quando Jesus entrou na minha e na sua vida, nós conseguimos enxergar que o mundo está de ponta cabeça, e agora nós vivemos nesse mundo, e nós não queremos viver conforme esse mundo, nós queremos viver conforme a palavra de Deus, nós queremos cumprir a palavra de Deus. Então, antes de Jesus, tudo que eu achava era certo, mas com Jesus eu vi que muita coisa da minha vida estava errada. Tudo que eu gastava a minha vida, quando Jesus entrou na minha vida, eu falei, que loucura que eu estou fazendo, gastando minha vida com um monte de coisa que eu não devia gastar. Tudo que eu achei que eu não iria fazer, irmão, antes de Jesus, ó, eu aqui fazendo. Dos crentes eu sou o pior, pastor. Eu nunca imaginei que ia entrar numa igreja. Na verdade, até confesso, como jovem, já taquei ovo dentro da igreja, dos crentes. Pastor, eu falo, irmão, já aprontou também. Odiava crente, odiava a igreja de crente, achava aqueles caras tudo esquisito, terno abóbora, terno verde, terno. Eu falava, nunca vou usar essas coisas, nunca vou gastar o meu tempo com isso. Domingo é dia de passear, de viajar. Quarta-feira, não, minha casa é meu lugar. Irmão, dos crentes me tornei o pior. Sabe o que é isso? A subversão da cruz. A cruz mudou todos os meus valores. A cruz, ela mudou a minha vida. Sabe o que eu percebo, irmão? Eu percebo que eu morri. Morri, o velho homem morreu, e agora nasceu uma nova pessoa. Os meus valores mudaram, minhas prioridades mudaram, minha forma de pensar mudou e tem mudado a cada dia. O que é isso? Graça de Deus, bondade de Deus. Nono, e é o penúltimo, a cruz é a suprema expressão da missão. Jesus deixou muito clara a sua missão na terra. Ele veio para buscar os que estavam perdidos, demonstrando assim o seu coração que ama a humanidade. Lucas 19:10 diz assim, porque o Filho do Homem veio para salvar o perdido. Quantos estavam perdidos aqui? Aleluia. Mas é interessante que Mateus 28:19, ele dá essa missão agora para nós. Diz assim, ide portanto e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a guardar todas essas coisas que tenho vos ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele veio como expressão da sua missão, né? A cruz é a suprema expressão da sua missão. A sua missão, buscar o perdido. Sabe qual é a nossa missão hoje? Através da cruz de Cristo, a nossa missão é buscar o perdido. Domingo que vem o pastor Chico vai estar aqui pregando, e nós vamos começar uma série de mensagens, e eu creio que Deus vai ativar a nossa igreja, para buscar os perdidos como nós nunca buscamos, porque nós vamos ter mais um encontro, em novembro, e nós teremos no dia 18, nós teremos um grande batismo, nós vamos ganhar famílias inteiras para Jesus, nós vamos ter um grande movimento, sabe, de abrir casas, de ganhar pessoas, e eu creio, irmão, que você vai ganhar sua família para Jesus. Sabe essa cadeira que está do seu lado? Aí tem uma cadeira vazia, aí tem poucas, né? Glória a Deus. Vai estar aí um parente seu, um amigo seu, vai estar aqui para a glória de Deus. A cruz é a suprema expressão do amor de Deus pela humanidade. Esse amor nos impulsiona a compartilhar essa mensagem, a mensagem de salvação. Atos 1:8 diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Então nós vamos receber o poder. O Espírito Santo veio sobre nós, para quê, irmão? Pergunta para o irmão que está ao seu lado, para que nós recebemos poder e o Espírito Santo? Para quê? Para sentir um arrepio, um fogo, uma chama, falar em línguas. Para quê, irmão? Para sermos testemunhas. Eu estou sendo um pregador aqui, irmão. Deus não chamou muitos pregadores, mas Deus chamou todos para serem testemunhas. Você pode testemunhar o que Deus tem feito na sua vida. Você pode dizer quem você era e o que Deus fez na sua vida. Você pode testemunhar as experiências que você teve. Lá fora tem um monte de gente aguardando a manifestação dos filhos de Deus, aqueles que receberam o poder, o Espírito Santo, e agora estão capacitados para serem testemunhas. 10º e último, a cruz é a suprema expressão da ressurreição. A cruz representa o pagamento do pecado com a morte, mas não é o fim da história. 1 Coríntios 15, verso 3, diz assim, 1 Coríntios 15, 3,
Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Se parasse aí, estaria complicado, mas continua, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Se parasse aí, complicado, mas diz assim, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós não estamos aqui no culto celebrando aquele que morreu, nós estamos celebrando aquele que ao terceiro dia ressuscitou. Tem pessoas por aí que estão se reunindo para orar, para invocar, para celebrar aqueles que morreram, mas nós não estamos aqui para celebrar aquele que morreu. O nosso Cristo não está na cruz pregado, a cruz está vazia, porque ele não foi pregado na cruz. O túmulo onde Jesus foi enterrado está vazio, porque ele ressuscitou. Nós falamos e pregamos de um Cristo vivo, um Cristo que ressuscitou. A morte não pôde reter Jesus. Nós falamos de vida, nós falamos de um Deus que disse que iria morrer, mas disse que iria ressuscitar. E eu vou dizer para você, a morte não conseguiu tragar Jesus, segurar, mas Jesus triunfou, Jesus matou a morte. A cruz está vazia. Quando nós olhamos para a cruz, Jesus não está lá. João 11:25 diz assim, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá.